disciplina, correto? Disciplina. E nós vamos ter a oportunidade de verificarmos alguns textos que estão ligados à área disciplinar da igreja. É necessário que nós aprendamos mais sobre esse assunto, porque a gente reconhece a tamanha necessidade que existe de se cultivar mais a disciplina, de modo geral, nas igrejas. Nossos estatutos falam sobre disciplina, fala sobre exclusão de membro, fala sobre... Mas nós nos apoiamos no que nos ensina a Bíblia. Tem uma frase que deve ser colocada nesse contexto, é que cada um de nós deve moldar-se a si mesmo. Quer acender essa luz aqui, por favor? Se não, deixe que os outros o moldem. Então, se nós não nos disciplinamos, naturalmente, alguém terá que fazer. E então a gente não deve se assustar. É importante. Vamos abrir nossas Bíblias para um versículo inicialmente. Em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Bíblia fala sobre corrigir, repreender, educar, ensinar. Disciplina é ensinar. Disciplina é exatamente ensinar. É você estar como discípulo do mestre. E então, a disciplina ela tem vários estágios. A preventiva, a corretiva, a cirúrgica, mas também a disciplina pessoal. A gente aprende com o apóstolo São Paulo, quando ele fala no Novo Testamento, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Está onde? 1 Coríntios 9, você encontra no final, versículos 24 a 27, a autodisciplina de Paulo como atleta. Diz que todo atleta em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós é incorruptível, e então está mostrando que ele se disciplinava, ele disciplinava-se a si mesmo para galgar êxito. Nós encontramos também, Paulo falando para Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se São Paulo estava falando sobre procurar apresentar-te a Deus aprovado, é claro que existe uma reprovação. É claro que é possível haver uma reprovação. E para que não haja reprovação, o crente tem que ter disciplina. Então, a igreja, ela precisa ter disciplina, é claro. E nós vamos ver algumas áreas cabíveis de disciplina, que carece de disciplina, onde cabe disciplina. Então, vamos lembrar primeiramente que a disciplina, ela vem de Deus, ela é de Deus. A disciplina, ela é de Deus. Se você vai ser crente e vai se unir na igreja, saiba que você estará sendo disciplinado, né? De alguma forma. Mas se também pisar na bola, vai ser disciplinado também. Mas disciplinar é também ensinar. É ensinar, como o pai faz com o filho. Deus, na sua palavra,
mostra a necessidade de disciplina. Nós aprendemos no texto lido hoje no início do culto, na carta aos Hebreus. E veja aí, no capítulo 12 de Hebreus, onde foi lido, o certo é que o ser humano às vezes não gosta de ser disciplinado. E aqui disse em versículo 11, toda disciplina, 12 e 11 de Hebreus, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Não é isso? Toda disciplina no momento não parece ser boa. É momento de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, ao sido por ela exercitados frutos de justiça. Então, devemos lembrar que a disciplina parece uma coisa estranha quando a pessoa está passando por ela. Agora, Deus disciplina a gente. E quando Deus disciplina, é uma demonstração suprema de algo. De quê? Do seu amor. Diz a Bíblia que Deus repreende e disciplina a quem Ele ama. Está em Apocalipse 3, versículo 19. Deus disciplina aquele a quem ama, a quem Ele ama. Então, se Deus não disciplinar, é porque Deus não ama. Mas como Deus lhe ama, disciplina. Então, se alguém chega contando que está passando um problema muito sério na vida, está passando uma grande dificuldade, está sofrendo muito, o que dizer para essa pessoa? Irmão, Deus muito, né? Deus lhe ama muito. E quanto mais nós somos disciplinados por Deus, é porque realmente Ele nos ama. E a coisa não parece tão boa no momento. Podíamos dizer que é como se fosse um vaso sendo trabalhado. Ele é barro, ele vai sendo modelado, amassado aquele barro, e vai o oleiro vai modelando aquele jarro na forma que quer, vai criando forma até que está pronto uma coisa perfeita. Mas no momento não parece nada engraçado. Não sei aqui se alguém tem facilidade de trabalhar com escultura. Um escultor pega um pedaço de pau, né? Pega um pedaço de pau e fazer o que você quiser. Não parece muita coisa. O desenhista, ele vai desenhar uma coisa, não parece muita coisa. Lembra a irmã Paulina? Ela pintava aqui, contando histórias aqui na igreja, e ela com uns riscos lá, ninguém sabia o que eram esses riscos lá. Daí a pouco saiu uma coisa perfeita, linda, maravilhosa. Mas, no momento, não parecia coisa tão bonita. Mas depois, sim. E assim Deus faz conosco. Quando disciplina, então, é para aproveitamento. E ainda mais no texto de Hebreus 12, disse que é para que sejamos participantes da sua santidade. Versículo número 10, é para que sejamos participantes da sua santidade. Pois eles, falou o exemplo dos pais terrenos, e fala sobre Deus, e disse que ele faz isso para que nós sejamos participantes da sua santidade. Mas vamos ver aqui algumas áreas de disciplina, como disse. Vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo número 6. 1 Coríntios. Então, é tanto que até uma coisa a se definir mais nos estatutos das igrejas, ao se reestruturar, é que para atender às exigências do novo Código Civil, tem que haver clareza da matéria e disciplina. Então, se é, por exemplo, a igreja, se alguém foi disciplinado porque porque era efeminado, então tem que ficar claro, o estatuto da igreja não permite que a pessoa continue sendo afeminada ao se converter. Então, tem que ficar claro isso. E por isso, tem uma palavra que pode ajudar muito, é que nós cremos, como batistas, e é um slogan, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, a pessoa se converter, adota a Bíblia como regra de fé. Se saiu dela, então, está passível
a disciplina. Olha em 1 Coríntios, capítulo número 6. E eu achei interessante aqui, porque tem uma lista de 10 pecados. Já pensou uma lista de 10 pecados logo? Uma lista de 10 pecados. 1 Coríntios 6, versículo 9. 1 Coríntios, note que a igreja de Corinto, São Paulo precisou escrever esses detalhes porque tinha muito problema, dado a cultura grega e pagã que estava influenciando a igreja. Verso 9 em diante. Ou não sabeis, os injustos não herdarão o reino de Deus. Injustiça. Não vos enganeis, nem impuros. O impuro é aquele que não é puro, né? Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quer dizer, aqui tem uma lista de 10 pecados que está declarado sobre eles, que quem os pratica não herdará o reino de Deus. Agora você diz, então alguns aqui em nossa cidade não tem jeito, não? Tem jeito, sim. A palavra que diz que é para quem essas coisas. Se a pessoa teve problema, teve, mas ao se converter, a pessoa é libertada desses malefícios. Libertada desse mal que o escraviza. Diz o versículo 11, é a saída, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Quer dizer, lá em Corinto, dos que estavam na igreja, alguns deles foram tudo isso. Foi a maioria dessas coisas. Eram bêbados, roubadores, efeminados, sodomitas, eram pessoas que eram comprometidas com o pecado, mas que ao vir a Cristo e ao tornarem-se membros da igreja, eles foram libertados pelo poder de Deus e agora passaram a ser novas criaturas. Encontramos ainda aí outra lista, e esta lista é de 5 pecados, melhor, 5 razões para se separar desse tipo de pessoas ou de práticas. Está agora na segunda carta de Coríntios, capítulo 6. Agora, é importante a gente frisar isso aqui, porque aqui está inserido algumas coisas que são muito aplicáveis para a juventude. 2 Coríntios 6. Verifica aí, 14. Aqui fala de separação bíblica do pecado, das coisas que comprometem, que não agradam a Deus. Agora você perguntaria, por quê? Por que então deve haver separação? Esse é um texto que é aplicado para mostrar que o jovem não deve casar com o descrente e vice-versa, que seja rapaz ou seja moça. É um texto que é utilizado aí. Agora, por que a moça crente não deve se casar com o incrédulo, não é razão para você escolher se agarrar com qualquer pessoa que surge por aí não, viu? Tem que ter cuidado. Nem todo crente é para outro, viu? Nem todo crente é para outro. Nem todo crente é para outro. Então, aqui está mostrando claramente, se não é permitido o casamento entre o incrédulo e o crente, naturalmente é proibido o namoro também, porque namoro, o que é namoro? É preparação para o casamento. Está entendendo? Se você está namorando, é preparação para o casamento. É com pensamento de se casar. Então está pensando em casar com ela. Já está pecando, né? Já está pecando. E Jesus disse o quê? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção errada no coração, qual é o problema? É mesmo que ter pecado já.
Então, quem namora na intenção de casar, já está também casado, né? Em outras palavras, na prática não foi não, mas está com intenção. Então, deve acabar com isso logo, porque não dá certo. Agora, tá vendo, o camarada seja incrédulo também, por isso não tem problema não. Vai ter que sair os dois mesmo, né? Nenhum dos dois é crédito. Mas aí o que acontece é que aqui está dizendo, vamos ler, 5 razões por que deve haver separação. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Primeira razão é por causa da incoerência entre a justiça e a iniquidade. Ou que quando a luz com as trevas. Segunda razão é por causa da incompatibilidade de luz e trevas. Terceira razão, que a harmonia entre Cristo e o maligno. Então, a incompatibilidade entre Jesus e o diabo. Não há comunhão, Cristo e o diabo, não há. Quarta razão, ou que a união do crente com o incrédulo. Não há união, há duas pessoas, uma crente e outra incrédula. Não há união, não há como unir. Aí a pessoa vai fazer um casamento na igreja, a igreja faz isso. Um casamento na igreja de um incrédulo com um crente. Faz isso. Quer dizer, está abençoando o que Deus amaldiçoou. Está abençoando o que Deus não admitiu, não permitiu. Então, quinta razão, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então aí está a quinta razão, por causa que se você é um crente, se é, deve pensar seriamente se é mesmo, porque pode ser que não seja, mas se é um crente, você é um santuário de Deus. E não pode misturar o santuário de Deus com os ídolos. E o que acontece é que a pessoa que não é crente acredita em qualquer outra coisa. E acredita nos ídolos, tem os seus padroeiros, suas padroeiras, e é devoto a eles. E você vai ter que fazer parte daquilo. Note uma coisa, que não está falando de uma pessoa que se converteu e o marido era descrente, ou a mulher que se converteu, o marido se converteu, a mulher é descrente. Não é isso. Se aconteceu isso, você vai trabalhar para ganhar sua mulher ou seu marido da melhor forma possível, com o testemunho, com a vida, e por isso vai conseguir fazer a vontade de Deus. Então aí está 5 razões para a separação, que está inserido na questão disciplinar, de forma que fica claro, se alguém aqui na igreja namorar com pessoa, um crente com um descrente, naturalmente vai ter que chegar e dizer, dou a mão palmatória porque estou errado, né? Então tem que deixar. Se não deixar, então vai ter que se submeter a uma disciplina da igreja, vai ser tratado com seriedade. Agora, não é só ter outras coisas, né? Claro que tem outras coisas. Então, vamos ver mais aqui 5 razões dignas de disciplina. 5 áreas dignas de disciplina. 1 Coríntios, capítulo número 5. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, note bem que ele dizia, não está dizendo que era, mas ele dizia que era irmão. Pode ser que sim, pode ser que não. Pelo menos ele dizia. Aí vá alistando aí o tipo de problema que ele tem. For impuro, vá contando. Conte. 1. Avarento. Precisa dizer para vocês atrás? Idólatra. Ah, aprenderam, não foi? Maldizente. Beberrão. Roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. É? Então olha aí a lista de coisas. A lista de coisas são dignas de disciplina. Se alguém diz que é irmão, mas está com esse comportamento, é avarento. O que é um avarento? É uma pessoa que só olha para baixo, para as coisas terrenas. É da terra e fala da terra, né?
como diz a palavra de Deus, quem é da terra é terreno e fala da terra. Então é uma pessoa que só olha para as coisas materiais. Um exemplo que a gente dá, geralmente que se encaixa muito bem, é do porco, não é? Do porco. Qual é o problema do porco? Só olha para baixo, né? Não olha para o sol não, só olha para baixo. E só anda catando comer. A barriga lá por fora, né? Mas ainda sai catando, né? Pode dar um porquinho novo, a gente criar pouco, andar uns porquinhos por lá. E bicho com a barriga estourando, catando coisa para comer ainda, né? Não é assim o pecador que não tem Deus, só anda catando coisa para si, para mim, para eu, né? É um bom exemplo. Eu estou botando aqui o exemplo de um porco, porque a Bíblia mostra exemplo até de um cachorro. Dá o exemplo até de um cachorro. Mostra que quem sai do caminho de Deus é como porca lavada que se foi melado de novo na lama. Então, note que aqui está mostrando razões dignas de disciplina. E o avarento está incluído. O pecado da avareza está ligado ao pecado de idolatria, na mesma categoria de maldizente, beberrão. O bêbado e o avarento não tem diferença. Deixa eu dizer aqui a avareza, olha, deixa eu só mostrar aqui para você ter uma ideia. Por exemplo, o avarento. Aconteceu um culto numa escola e eu falei com o professor depois que não estava presente. Senti sua falta na programação de ontem à noite. Ele disse, eu trabalho. Então, porque estava cheio de vagabundo, né? Só tinha vagabundo na escola? Devia de ser. Mas eu estava trabalhando em outro local, não foi possível. Né? Eu trabalho, quer dizer, vocês não trabalham não, né? Só vai quem não trabalha. Não tem pessoa assim, só vem para a igreja se não trabalhar? Só vem nas horas, nas últimas horas, na hora que não faz outra coisa, você convida, se eu vou passar lá, passar não, não passo não, vá, se não for, não passo não, vá diretamente, ou vá diretamente, não passo não, porque não é para aproveitar a carona não, vá para a igreja e servir a Deus, se for para aproveitar a carona, não vá não, ou apareça lá, não há alma não que aparece não, então, a alma não aparece, né, mas é uma visão, mas o que acontece é que as pessoas são tão avarentas, materialistas, que colocam as coisas de Deus para segundo plano. E a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Mas o ser humano depravado, pecador, poluído, só quer primeiro a carne, as coisas. Então, depois é que vai ver se pode servir a Deus. Note bem, outro exemplo aqui, que pode ser claro, por exemplo, né? Veja só, o ministério é muito vasto, Tem alguns pastores, por exemplo, que têm que se dedicar a outras áreas na vida, trabalhar com outras coisas, e eu não sei como é que esses pastores conseguem se preparar, pregar, ensinar, visitar, fazer o trabalho missionário, se está ligado a outras coisas. Porque eu tenho todo o meu tempo dedicado ao ministério e ainda fica faltando coisa aqui só. Não dá não. Falta coisa ainda. E eu não posso entender como é que essas pessoas ainda dividem o seu tempo para outras coisas. Fica muita coisa na obra de Deus. Fica faltando. E aí é que muitos pastores, às vezes, por não ter tempo para a igreja, deixa bem à vontade. Dá aí um azabum para os jovens, se eles brincar à vontade aí, que vão se entreter, não vão para outro canto. Mas, aí, em vez de ir para o clube, não vai não, mas também traz o clube para a igreja, né? Então, não é pior o problema? É melhor, então, fazer a coisa certa. Aí, vamos aqui outro lado. Você há de convir que o profissional, em qualquer área da vida, quanto mais ele tem responsabilidade, mas tem que dedicar tempo e atenção àquilo que ele faz. Isso é o comerciante, isso é o médico, é o empresário, é o fazendeiro, é o professor. Ele tem que dedicar tempo à sua área, ou então ele não faz direito. Ou dedica tempo, tem que decidir, ou dedica tempo, ou então não fará direito. Será contraproducente o seu trabalho. E a igreja? Não é assim também, não? Aí,
o pagão que não conhece a Deus vai dizer: ah, os pastores precisam ter outro emprego, só a noitinha lá, o restinho da noite, que vai falar umas coisinhas lá na igreja, lá de qualquer jeito, relaxadamente, e então tá bom demais para Deus. Isso não é avareza? Agora eu estou dizendo isso porque tem crente com essa mentalidade também. É avareza, é um pecado diante de Deus, porque o comércio merece o tempo integral, a fazenda merece tempo integral, o trabalho onde está merece tempo integral, mas a igreja não merece, o trabalho de Deus não merece, a obra de Deus não merece. Isto é avareza, idolatria, um pecado grande que estão cometendo diante de Deus e não se dá conta disso, porque não é beber, não é jogar, não é coisa de matar. Aí pensa, não é pecado, é pecado. O pecado da avareza está aqui junto com o pecado, sendo a mesma coisa. Então, estamos mostrando matéria de disciplina, e aí, então, está. Mas, vamos agora voltar um pouco para a forma disciplinar. E vamos para Mateus capítulo 18, Mateus 18, porque tudo tem sua maneira, não é? Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, 15. Essa passagem é fundamental nesse assunto. Se teu irmão pecar contra ti, então é possível um crente pecar contra outro. Fique sabendo disso. Não se assuste não se acontecer um problema, se ofender com um irmão. Não é para acontecer, mas é inevitável. Então saiba tratar com ele. O problema é a maneira que você age com alguém que ofendeu você. Você vai se aborrecer com alguém. Vai, com certeza. Mas aqui diz: se teu irmão pecar contra ti, então resolva. Haja corretamente. Como é para agir corretamente? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se teu irmão pecar contra ti, vá para o rádio e bota na difusora que ele está fazendo isso e aquilo outro. É isso que está dizendo aqui? É o político que faz isso, né? Já viu o político fazer isso? Eu já vi o político fazer isso. Não é assim não. Não resolve não. Vá arguir entre ti e ele só. É a parte, vocês dois. Porque o alvo é você corrigir a situação do seu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, problema resolvido. Passou no teste, uma missão cumprida e uma lição aprendida. Mas aí pode ter, aí a segunda coisa que o problema pode se agravar. Se porém não te ouvir, quer dizer, ainda há a possibilidade do camarada, além de ter errado, não escutar você, não querer correção. Então, se isso acontecer, o que Jesus disse para fazer: toma contigo Francinaldo Luiz Cardoso, dois irmãos aqui, duas pessoas. Toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, chama aqui dois irmãos aí, ou duas irmãs. Vá lá, vamos ali comigo, irmão, conversar com uma pessoa ali. E chega lá, abra o jogo. É isso sendo. Queríamos falar com você sobre esse assunto. Então, para que se estabeleça toda a palavra mediante essas testemunhas. E se ele não os atender, ainda tem ainda a terceira coisa. Ele pode não atender ainda. É duro, né, esse irmão? Mas Jesus disse que pode acontecer isso ainda. Ele não atender. Se ele não atender, então faça o quê? Dize-o à igreja. Aí você pode chegar agora na igreja, todo acobertado, com toda razão, e dizer: irmãos, fulano de tal está passando um problema sério. Eu falei com ele, tentamos resolver, não foi possível. Fui lá com fulano e fulano, tentamos conversar a situação. Nosso alvo é resolução. Ele não quis. Eu trouxe então para vocês ficar sabendo, está acontecendo assim, assim. Queremos oração e que vocês também possam agir para resolver. Na hora que os irmãos são avisados
desse problema, cada um é responsável diante de Deus, não de fofocar, mas de chegar, deslocar e ir lá, irmão, você está errado. Outro vai, irmão, você está errado. Apareceu outro, irmão, você está errado porque a Bíblia diz assim, assim, você está assim. Outro chega e diz, irmão, você está errado porque a Bíblia diz assim, assim, você está assim. Outro chega e diz, e se tem 100 membros na igreja, cada um, ou pelo menos metade, passar por lá, é bem possível que ele vá pensar, rapaz, todo mundo está certo, eu estou errado mesmo. Todo mundo está certo, eu estou errado mesmo. Todo mundo está vendo de uma maneira correta, eu estou vendo de outra maneira, então eu estou errado. Então veja só aí, e se não os atender, diz-o a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, quer dizer, agora tem um quarto passo ainda, ele pode ainda endurecer e não atender a igreja. Mas se isso acontecer, considera o gentil e publicano. Então, quer dizer, agora vem a disciplina cirúrgica, é tirado o rol de membro, e agora ele não tem mais vez na igreja, é tirado os privilégios da igreja, é tirado os direitos da igreja, é cassado o seu mandato, não é isso não, mas é tirado todos os seus privilégios. Ele não pode ter mais parte na igreja. E veja só, o verso 18, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, terá sido, não será, mas terá sido. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade vos digo, em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, diz, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Há quem usa esse texto para dizer, por exemplo, reunião de oração ou para um culto. Ah, irmão, tem 2, Deus está aqui. Deus está aqui porque tem 2, então Deus está aqui. E se tivesse só você? Não estava não, é? Não está falando sobre o culto não, viu? Não é nem sobre a oração em si só. Inclui, mas não é sobre isso não. Está falando sobre um grupo de irmãos, 2 pessoas num pensamento só, para resolver uma coisa que está segundo a vontade de Deus. Aí Deus abençoa. Se tiver 2 com esse pensamento, imagine a igreja toda pensando a mesma coisa e confrontando um errado. Então Deus está pronto a abençoar e derramar graça sobre uma situação para ser resolvida. Então, voltemos, é fácil na igreja se agir contrário, pular os passos, mas tem que ir por esses passos aí. Note bem, a disciplina, ela produz fruto, ela é dada por Deus, Deus trata a gente como filho. Quando a pessoa não é disciplinada, poderá ser um sinal de que, no Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, volte lá agora, se a pessoa não é disciplinada porque não está sendo amada por Deus, consequentemente, poderá não ser filho. E aí, versículo número 10. A partir do versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Tais sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Hein? Bastardos e não filhos. Então pode-se colocar aí um exemplo. Judas era um dos 12 apóstolos, correto? Estava lá no meio dos 12. Mas a pergunta é, Judas era salvo? Sim ou não? Com que base você diz isso? Hein? Diga. Está em João 17, olhe comigo. João 17. É o seguinte, não vou nem abrir para lá agora, mas João capítulo 17, vou só citar. Jesus estava orando pelos seus discípulos, e ele disse, eu oro por aquele que tu me deste, Senhor, para que, e nenhum deles eu perdi, exceto que o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Está em João 17.
exceto o filho da perdição, que só se perdeu o filho da perdição. Judas se perdeu porque não era filho de Deus, era filho do diabo, da perdição, da desobediência. E por isso ele se perdeu. Ele nunca foi crente. O camarada não vai poder dizer, como alguns querem justificar, a pessoa perde a salvação, está aí Judas. Não, Judas nunca foi salvo. Ele não perdeu não, porque ele não tinha. Ele nunca foi salvo. Estava lá no meio, estava. Jesus escolheu os 12 e escolheu ele no meio, porque ele seria usado para concretizar o plano da traição, e era o cabra certo para isso mesmo, a pessoa certa para isso, porque era mau, e então foi a pessoa certa para cumprir uma profecia e ser penalizado pela sua prática, pela sua conduta, porque esse era o seu caminho. Então, aquele que não é disciplinado pode ser que ele seja bastardo. Um filho bastardo é um filho ilegítimo, quer dizer, não é filho, é ilegítimo. Então, veja aí que Deus tem razão em disciplinar seus filhos. Aí vem a questão da ceia, na ceia do Senhor. Olha o que está em 1 Coríntios, capítulo 11, na questão da ceia do Senhor, nós encontramos aí, capítulo 11 de 1 Coríntios, capítulo 11, 32, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quer dizer, Deus trata o seu povo diferente do tratamento com o mundo, não é? Deus trata diferente. Até porque, São disse, já é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Viu isso na Bíblia? Capítulo 4, 1 Pedro, verso 17. Porque já é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se vem primeiramente por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? O Evangelho de Deus, desculpa, melhor dizendo, o Evangelho de Deus, lá diz. Então, começa o juízo pela casa de Deus. Deus trata com disciplina. Ele puniu Ananias e Safira, ele puniu instantaneamente. Mentiu, morreu. Começou o juízo com eles. Quer dizer, ali foi o exemplo do julgamento de Deus. E Deus tem agido também com muitos. Deus tem agido com muitos também assim. O crente continuando em pecado, vivendo em pecado, gostando do pecado, ele tem um problema. Pode dar o caixão porque vai morrer logo. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo número 11, que tinha esse problema lá na igreja de Corinto. Aí, veja só, versículo número 30, 11:30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Você se converteu, veio a Cristo, conheceu Cristo, não tem mais jeito. Você não dá mais certo para o mundo. Não dá mais certo para o mundo. O padrão do mundo foi jogado fora, a forma fora. Você fica todo sem jeito lá no meio do mundo. Pode desviar, pode, vai andar por lá, mas vão mangar de você, vão fazer tudo que não presta lá. Aí você volta chorando para a igreja, se voltar, se não morrer logo, viu? Então, o certo é que é isso, porque aqui diz que muitos em Corinto foram enfraquecidos, ficaram doentes e muitos morreram. Isso está falando de consequência de uma desobediência. A correção que a Bíblia ensina, ela deve ser feita, interessante, porque a disciplina, ela tem um efeito purificador. Tem um efeito purificador. Tanto para a pessoa que é disciplinada, como para o disciplinador. A pessoa que vai arguir com o infrator. Por exemplo, Jesus disse: se tu vês um argueiro no olho do teu irmão, deve fazer o que primeiro? Tirar a trave que está no teu, para ver claramente e bulir no olho do seu irmão. Né? Aí um irmão estava meio desmantelado e foi falar do... Aí o pastor disse: irmão, vá logo tirar a trave do seu olho.
Aí, vamos tratar do caso dele. Ele disse, pastor, é porque o cisto dele é tão grande que eu com trave tudo estou vendo. Era grande mesmo, mas não justifica não, né? Não justifica não. Mas, quer dizer, segundo Jesus, a pessoa deve se preparar para tratar o problema do outro, né? E sem se preparar pode se dar mal, né? Tem que se preparar, tirar a trave do seu, aí vai ver claramente. Não segue fazendo cirurgia no outro, né? Mas veja só, Gálatas capítulo 6, São Paulo diz, se algum de vós for surpreendido em alguma falta, o que deve acontecer? Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Isso vai tirar qualquer vanglória de qualquer pessoa. Por exemplo, se alguém foi surpreendido num pecado, numa falta, ou num pecado, num problema. Aí outro soube, tinha tido um problema até com ele no passado, aí ele caiu. Quer dizer, isso não é atitude cristã, não é de Deus, isso é diabólico. Não deve acontecer, porque é que disse que se um irmão for surpreendido, você vá com temor, com humildade, cuidado para não ser tentado também, não cair num problema igual ou pior. Ou pior. Provérbio diz, quando cair teu inimigo, não é nem amigo, não é nem irmão, teu inimigo, não te alegres, para que o Senhor do céu não veja e desvie dele a sua ira. Desviar dele a sua ira, certeza vem para cima de você. É isso que está dizendo. Então, é necessário que nós temamos. Vós que sois o quê? Hein? Espirituais. Então não é qualquer pessoa que vai tratar um problema. Vós que sois espirituais. Um carnal não pode tratar pela carne um problema. Pastor Frederico Orr disse que tinha um irmão que foi comissionado para ir com outro para tratar um problema de um irmão que estava em pecado. E eles foram, e quando chegou no caminho, eram 2 diáconos. E um disse, mas, espera aí, irmão, por que ele caiu nesse pecado? Aí o irmão disse, irmão, volte para casa, você não dá para ir comigo não, volte, por favor, volte. Sabe por quê? Tinha que voltar mesmo? Porque ele disse, por quê? Foi perguntar por quê. Qual pessoa pode cair num problema? Qualquer pessoa pode, é só deixar de fazer o quê? Hein? De vigiar. É só deixar de vigiar. Pode cair num problema. E ele, será que não sabia disso? Que foi falta de vigilância? Então o outro fez certo. Volta, irmão, você não dá não. Está desqualificado para esse trabalho que vamos fazer juntos. Não tem condição. Com esse tipo de indagação, ele pode ter problema semelhante ou pior. Então a correção deve ser feita por alguém que está com a sua vida certa. Por isso eu disse, a disciplina, ela tem efeito purificador, tanto na vida da outra pessoa, como de quem vai cuidar. E se a igreja toda se envolve na disciplina, tem cuidado na disciplina, significa que todos os crentes vão cuidar das suas vidas. Cada um vai cuidar da sua vida. Cada um vai ter cuidado da sua vida para poder ajudar outro. Que problema? Então a igreja vai caminhar melhor quando ela preza pela disciplina bíblica, porque ela vai agir do ponto de vista de Deus, e aí vai caminhar equilibrado. Mas com aquela ideia, se um irmão está com um problema, não me compete, não tem nada a ver comigo, né? Então, joga para outro, não, o outro não dá certo para mim não, né? Quer dizer, ninguém é de ninguém? Não, a igreja é um corpo, onde nós todos somos compromissados de ajudarmos uns aos outros. Somos responsáveis? Sim. Esse negócio, ninguém tem nada com a minha vida, não existe não. Tem sim, tem. Você não é de si mesmo. Uma vez que você é salvo, é crente, você pertence a Jesus, é parte de um corpo, e esse corpo tem que ter cuidado uns dos outros, dos seus membros. E por isso, a disciplina tem o seu lugar. Agora, deixa eu pegar aqui uma folha do estatuto para mostrar para você, segundo o estatuto da igreja, algumas causas de disciplina. Quando uma igreja
no legítimo exercício da sua autoridade e disciplina, retira o privilégio de associação a qualquer dos seus membros que demonstrou não ser digno de tal privilégio, a união deste com a igreja é dissolvida por voto da congregação, ficando mesmo excluído do rol de membros da igreja, aqui no caso cirúrgico já, de exclusão. Matéria para disciplina, aqui botou 5 especialmente. Primeiro, ausência persistente aos cultos sem razão legítima. Quer dizer, a pessoa se ausentou persistentemente no culto sem nenhuma razão, quer dizer, tem razão porque está gostando de outra coisa por lá. A razão foi essa. Ausência do membro aos cultos regulares da igreja durante um período de 1 ano, a não ser que seja impedido providencialmente, a outra versão estatutária diz por moléstia, será considerado razão suficiente para tirar do rol de membros. Segunda razão, ensinar doutrina falsa. O crente deve conhecer bem as doutrinas da Bíblia e que a sua igreja ensina pela Bíblia para não se comprometer com doutrina falsa. Terceiro, promover divisão entre membros, entre irmãos. O que é isso? Por exemplo, você ouviu uma coisa de um irmão sobre outro. Aí você ficou calado. Mas quando você saiu dali, chegou para outro, rapaz, fulano, rapaz de você. E lá vai fomentando para um e para outro. Quer dizer, é espalhar contenda entre irmãos. O certo é, seu irmão disse, irmão, foi verdade isso mesmo? Você não está enganado não? É assim mesmo? Você tem certeza? Tem não? Então cala a sua boca. Tem certeza? Então vamos falar com ele. Porque o crente não diz besteira não. Falar o que é para ser. Falar para edificação. Falar o certo. O que deve ocupar nossa mente é aquilo que é verdadeiro. Se não é, não tem espaço. Promover divisões entre membros. Conduta imoral. Qualquer maneira que desacredite o testemunho cristão. Então, aí, estatutariamente, que está implícito sobre a questão disciplinar. E na questão de doutrina falsa, eu quero só dar uma palavrinha aqui, porque em nossa cidade é comum você encontrar aquele povo da sombrinha e da pasta, né? Na hora do almoço, alguns chamam de queima-panela, né? Mas, no livro de 1 João, aí tem algum irmão ainda. Esse aqui é irmão da Testemunha de Jeová. Que irmão, que conversa é essa? Abra sua Bíblia para a segunda carta de João. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Que o crente que recebe uma seita na sua casa, abrindo os braços para ela, está com um problema que aqui está esclarecendo. 2 João 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Eles não creem que Jesus é Deus. Eles não creem que Jesus ressuscitou. Eles não creem que você deve orar a Jesus. Então, eles têm problema seríssimo na doutrina do Filho. Então, se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não, fazer o quê? Não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Eu estava lá em casa uma vez, até botando um cabo no enxada, foi. E passou 2. E estava lá, chegou conversando e eu, então, logo foi suficiente para chamar a atenção para alguns versículos da Bíblia e eles não ficaram tempo não, tiveram que ir, porque não são bem-vindos não. Se eles querem ouvir, aprender alguma coisa, mas eles não querem não.
Você pode até dar seu testemunho, mostrar, eu sou crente, sou salvo em Cristo, eu tenho vida eterna, eu fui livre do fogo do inferno, da condenação eterna. Eles vão embora, porque eles não creem nisso não, viu? Pode falar logo. Eu fui salvo da condenação do inferno. A Bíblia não diz isso? Não diz? Eu tenho agora a vida eterna, Jesus é meu Salvador, é o Deus que se fez homem, e eu aceitei como meu Senhor. Aí eles correm, eles têm medo, viu? Tem medo de Jesus. Então, se alguém vem ter convosco contra essa doutrina, não vai ser, e tem um irmão que vai dizer, eu estou fazendo um estudozinho com o testemunho de Jeová lá em casa, né? Essa pessoa deve ir para a disciplina. Deve ir para a disciplina, porque ela está se candidatando a sair dos caminhos de Deus. Não é outra coisa, é candidato a sair dos caminhos de Deus. E por isso eu já tive de ir atrás deles muitas vezes, passava lá em casa, ou no conjunto por aí, eu bati atrás. Se crente, novo convertido, eu bati atrás, para não deixar ir fazer ninho na casa dos novos crentes. Então, o que acontece? Nós temos uma disciplina de Deus, a Bíblia, que é o livro da disciplina. Nós temos aí tudo o que precisamos para nossa orientação, a revelação de Deus completa, clara, cristalina, para que nós estudemos e aprendamos os ensinamentos que nela estão contidos para as nossas vidas. As coisas encobertas não competem a nós não, mas as reveladas a nós pertencem para que façamos verdadeiramente a vontade do Senhor nosso Deus. Então, essa palavra hoje na área disciplinar, algumas orientações que venham a encaixar em nossa mente, para lembrar nossa responsabilidade e o perfil da disciplina. Tá bom? Obrigado pela atenção. Tinha alguma pergunta no final? Meu irmão, vê assim a pessoa assim simples, né? Dentro do sujeito não é uma pessoa culta, assim, intelectual, formada, mas seguro na palavra de Deus, transmitir uma mensagem, né? E às vezes nós pensamos que temos capacidade para tudo, e nós não temos. Quem nos capacita para tudo é Deus, porque Ele é todo soberano. A gente se engana, realmente quando ele começou a gente fica assim, né? Mas Deus é quem prepara, Deus é quem nos capacita, né? É só a gente querer. Pois é, é um grande exemplo de irmão, né? Sair para a cidade de Campo Redondo, né? Cidade pequena, um grande irmão. Isso serve como lema para a gente, essa chegada masculina, chegarmos junto também para se aproximar de Deus cada dia mais. Amém? Gostaria que os irmãos vissem os nossos inários para o hino de número 15, exultação.